Graça e paz, queridos, uma boa noite, tudo bom, queridos? Graças e paz, que Deus seja convosco. É muito bom nós estarmos retornando aqui, essa casa de oração, na qual nós só conhecíamos através das redes sociais, mas agora nós temos o prazer de estarmos conhecendo presencialmente. Estive aqui com a minha esposa ministrando a palavra do Senhor. E pela oração, eu creio que os irmãos já devem ter entendido. Infelizmente, não é possível ela estar comigo nessa noite. Não é de costume nós dois estarmos separados, principalmente quando um vai ministrar. Mas hoje ela está muito dodói, começou a dar febre. Desde ontem, hoje a febre voltou novamente. E ela resolveu ficar em casa, minha filha Lúria também ficou com ela, e nós estamos aqui para a glória de Deus. E eu confesso aos irmãos que é para a glória de Deus mesmo. Eu vim de 3 dias de retiro, de juventude, na qual, meu Deus do céu, essa juventude acabaram comigo. Meu Deus, eu estou destruído, irmãos. Só o sangue do Cordeiro. Se eu não amasse tanto pastores de você, hoje ele ia receber uma... Não ia, o celular está desligado. Jesus, ia dar ruim. Oh, meu Deus, ainda bem que Deus me deu a... Ai, querido, glória a Deus. Meu irmão, um beijo no coração. Pastor Daniel, muito obrigado pelo convite. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor, do 18 ao 21, tá bom? Profetas Isaías 43, 18 ao 21. Glória a Deus. Quando, queridos, eu recebi o convite para poder estar ministrando aqui, imediatamente eu comecei a buscar de Deus uma direção, comecei a buscar do Senhor a orar, comecei a me preparar para poder entender o que Deus quer falar com a igreja nessa noite. O interessante é que Deus foi muito direto. Meu pastor e amigo, costuma-se eu passar muito tempo, às vezes 2, 3 dias, porque Deus trabalha de 2 formas comigo. Em alguns momentos Deus me dá uma mensagem, e quando Ele me dá, eu já sei que alguém vai me convidar para ministrar. Então eu já fico esperando. Ou a outra vez, quando eu recebo o convite e eu começo a buscar de Deus a direção. Mas o interessante é que quando o Senhor mandou a mensagem para mim, quando eu acabei de ler a mensagem, Deus me deu uma frase: algo de novo está para acontecer. E naquele momento eu comecei a glorificar, eu entendi o que Deus queria falar comigo, eu entendi o que Deus queria falar para a igreja. Então nessa noite, irmão, fique ligado, porque se você quer viver algo novo de Deus, fique ligado e preste atenção, que eu tenho certeza que Deus irá falar na sua vida. Você crê nisso? Oh, aleluias! O contexto desse versículo diz acerca do profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ver que, diferentemente de Abacuque, quando começa a assistir, ver e receber revelações, e começa a profetizar acerca de um povo que estaria sendo levado em cativeiro, um povo que estaria sendo em processo de sofrimento, Abacuque começa a escrever acerca disso, e a Bíblia diz que Abacuque ficou triste, que Abacuque chorou, que Abacuque se amargurou, mas no final ele compreendeu que a vontade do Senhor era soberana. Aleluia. Mas aquilo tudo estava acontecendo por um motivo, porque aquele povo estava com o coração endurecido. E no momento que ele estava com aquele coração endurecido, ele passou a não ser mais sensível à voz do Senhor. Imediatamente, o povo começou a pagar pelo preço de não ouvir a voz do Senhor. Mas vem o profeta Isaías, profeta messiânico, o profeta que
que foi usado pelo Senhor para poder mandar recado para aquele povo que algo de novo haveria de acontecer com aquele povo. Mas o interessante, se nós voltarmos algumas linhas desse versículo, desse capítulo 43, nós vamos observar que os primeiros 21 versículos é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 7, diz quando Deus expressa o seu amor por Israel e as suas bênçãos que iria advir pelo seu amor. Sabe o que Deus quer falar com sua noite, aqui nessa noite para a sua vida? Que Deus está expressando o amor que tem por essa igreja. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Do verso de número 8 até o 13, embora Israel estivesse e fosse espiritualmente cego, Deus reservava um futuro a ele, e o seu plano de salvação iria ser concretizado na vida daquele povo. E quando chega no versículo 14, Deus começa a dizer que iria julgar, iria ter um julgamento contra aquele povo babilônico, aquele povo na qual estava escravizando o povo dele, e que ele livraria o povo dele, e que eles receberiam uma coisa nova. Mas Deus nos faz entender, queridos, nessa noite, que para poder viver algo novo de Deus, é necessário crer no poder do Senhor. Você crê no poder de Deus? E o interessante nisso tudo, que o versículo de número 19, ele é bem direto ao objetivo, quando ele diz que Deus iria trazer uma coisa nova, mas essa uma coisa nova nos faz entender que seria algo que tinha acontecido e teria um recomeço. Os irmãos estão entendendo? Aqui é diferentemente de quando nós pegamos algo do nada e começamos a construir. Essa coisa nova que Jesus está falando, que Deus, está falando, ele está relacionando de coisas que tinham acontecido no passado, mas seria necessário viver um recomeço de Deus para que o novo pudesse surgir na vontade do Senhor. Então nessa noite eu quero fazer uma pergunta: quem quer viver o novo do Senhor na sua vida? Quem quer viver o novo do Senhor da sua família? Quem está disposto a viver o novo nessa igreja aqui? Aleluia! Oh, aleluias! Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Oh, aleluia! E eu não costumo fazer isso, querido, mas hoje eu vou fazer. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem diz assim: é tempo de recomeço para viver o novo de Deus. Você pode repetir comigo? É tempo para viver o novo de Deus. Há tempo de recomeço para poder viver o novo de Deus. Aleluias! Glória seja dada ao santo nome do Senhor. O profeta Isaías, ele começa a profetizar, meu pastor, o senhor sabe disso, o senhor é muito fera em Bíblia. E um tempo sombrio que aquele povo estava passando. O povo ainda estava preso em cativeiro. Aí Deus vem com as suas revelações e fala assim: Isaías, avisa o povo que algo de novo irá vir para eles. Avisa o povo que coisas sobrenatural iria acontecer sobre a vida deles, mas é necessário eles acreditar. E depois que isso acontecer, no versículo 21, Deus fala certinho: eu irei fazer algo novo. Por quê? Porque esse povo eu formei para mim, para que me desse louvor. Então a primeira coisa que você
você aprende nessa noite que quando Deus reformar a sua casa, quando Deus retornar ao seu lar, quando Deus restaurar a sua igreja, é para louvor da glória de Deus. Aleluias! E nessa noite Deus me deu algumas lições. Na medida que eu fui ministrando, que Deus foi ministrando do meu coração, e eu fui anotando, eu estava indo para o Rio gravando, dei uma parada, anotei no celular e terminei de trabalhar. Quando eu estava voltando, Deus me deu mais algo, eu parei de novo, anotei de novo. Quando eu cheguei em casa, o Senhor foi ministrando no meu coração durante esses dias a mensagem. E eu fui anotando, o Senhor vai falando, e Deus foi confirmando. E Deus me deu, queridos, algumas atitudes que nós precisamos tomar, algumas atenção que nós precisamos ter para poder viver algo novo de Deus. E nessa noite eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. E a primeira atitude, eu anotei aqui: precisamos mudar o foco e muitas vezes esquecer do passado. Queridos, você quer viver algo novo de Deus? Sim ou não? Mas terá momentos que para viver algo novo de Deus, você vai ter que esquecer o velho que passou na sua vida. Aleluia! Você vai ter que deixar o passado para trás. Você vai ter que esquecer, querido, tudo aquilo que te afligiu, todas aquelas palavras de maldição, toda aquela palavra ao contrária. Você vai ter que jogar para trás em nome de Jesus, para poder viver o sobrenatural do Senhor. Aleluias! Em momento, queridos, palavras de maldição, palavras de tristezas, de desespero, palavras têm nos prendido no passado, coisas têm nos prendido no passado, e coisas velhas, queridos, do passado, ela tem nos impedido de receber o novo do Senhor. Sabe por quê, querido? Oi, minha irmã. Ah, tá bom, obrigado. Sabe por quê, querido? Às vezes nós somos humanos e Deus sabe disso. Aí o nosso coração fica tão amargurado. Às vezes as situações adversas vai nos fazendo entender que cada dia que passa está ficando mais longe de você receber a sua bênção. Não é assim que acontece? Às vezes coisas ruins que nós não planejamos acontecer nos faz compreender, querido, que as bênçãos do Senhor vai ficar mais distante de nós. Ei, eu quero falar algo para você nessa noite. Deus não precisa de situação, Deus não precisa de circunstância para poder fazer algo novo na sua vida. Deus precisa de adoradores, de pessoas que creem na palavra dele e seja fiel ao seu santo nome. Oh, aleluias! Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Obrigado, tá, minha irmã? Deus não precisa, querido. E a primeira lição é isso: precisamos mudar o foco daquilo que atrasa a nossa mente. Precisamos mudar o nosso foco daquilo que bloqueia a nossa vida de ver o que Deus tem preparado para nós. Às vezes se prendemos em tantas coisas. Sabe, pastor Daniel, se eu me prendesse em tudo que já falaram para mim, eu nunca estaria aqui ministrando hoje. Se me prendesse em quantos diagnóstico errado que o médico já deu para mim. Ei, queridos, ano passado, em fevereiro, eu estava preparado para amputar a perna. Eu tenho uma bactéria na perna que ela me formou uma doença chamada osteomielite.
Mas eu peguei ela em 96, há muitos anos atrás, e ela estava adormecida. Peguei o tal da Covid, pastor. Ativou a osteomielite. Começou a complicar tudo, fiz vários exames. Sabe o que o médico falou para mim? Edson, infelizmente, o que eu pude fazer por você, eu fiz. O melhor para você é amputar a sua perna. E eu falei assim, doutor, há muitos anos os senhores estão cuidando de mim. E pela primeira vez eu não vou te contrariar. Se o senhor acha melhor para a minha vida, faça. Do jeito que o senhor achar melhor. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte. Então eu vou te encaminhar para outro médico. Chegando lá no outro médico, ele olhou, falou assim, eu estava na microcirurgia, ele me encaminhou para a equipe de trauma. Ele falou assim, realmente, a sua situação é muito grave. E eu confesso aos irmãos, até hoje, eu estou com uma úlcera na perna, uma ferida fazendo tratamento. Mas o médico falou que era necessário amputar minha perna. Mas só que aconteceu algo muito estranho, Daniel, muito estranho. O médico falou que não entendeu o que estava acontecendo comigo. Porque essa bactéria osteomielite, geralmente ela contamina o sangue todo. E o médico estava muito preocupado com isso. Mas ele não estava conseguindo entender o porquê toda a bactéria estava presa somente na perna. E o meu sangue estava limpo. Aí ele falou assim, Edson, eu não posso amputar sua perna, porque o seu sangue está limpo. Então vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer para frente. Eu falei, mas como isso está acontecendo? Ele falou assim, eu não sei como isso está acontecendo. Mas eu sei, eu imagino que o seu corpo criou um sistema de proteção e segurou a bactéria só na parte de baixo. Aí eu perguntei uma perguntinha para ele, a minha perna está morta? Aí ele perguntou, aí ele falou assim, não. Aí eu fiz a segunda perguntinha, o sangue desce para a perna? Ele ficou quieto. E naquele momento eu falei, eu sei quem é o Deus que eu tenho crido. E eu estou aqui para a glória de Deus. Existe um momento, querido, que nós precisamos esquecer das palavras malditas, tapar os nossos ouvidos, esquecer das coisas ruins que passaram nas nossas vidas, nos projetos ruins, nas nossas decisões ruins. Deixe para trás e siga o novo de Deus. Segundo, coisa que precisamos aprender, irmãos, precisamos abrir mão das coisas velhas. Irmãos, precisamos abrir mão das coisas velhas, em continuação com o primeiro. E muitas vezes essas coisas velhas são sentimentos, são decepções. Muitas vezes essas coisas velhas são bens materiais também, irmãos. Às vezes nós ficamos presos a tantos bens materiais, quando Deus quer nos dar algo melhor. Quando eu estava fazendo isso, eu me lembrei, eu tenho uma casa ali no Boaçu, irmãos, só Deus sabe quantas noites choradas, quantos remédios eu tomei, quantas coisas eu tive que passar para construir aquela casinha. Então quando eu construí aquela casinha, eu estava bem confortável, irmãos, e o meu sonho era ampliar a casa naquele momento. Eu estava bem confortável. Aí o que aconteceu, irmão? Presta atenção que Deus vai falar com alguém aqui, porque Deus já me lembrou isso umas 5 vezes. Presta atenção. E eu estava muito confortável, Daniel. Então era difícil. Eu olhava para trás, como que eu vou largar essa casa? Eu não quero largar essa casa. Aí Deus permitiu que começasse um alvoroço familiar, que eu começasse a desanimar, que eu quisesse ir embora. Mas como largar aquela casa? Como construir? Como começar tudo do novo? Eu não tenho mais condição, eu não sou mais novo, eu estou com problema de saúde. Sabe o que Deus falou comigo, meu filho? Eu estou contigo. E para a glória de Deus, quando eu resolvi largar aquela casa, Deus me deu uma bem melhor, paga à vista, para a glória de Deus.
existe um momento, queridos, que nós precisamos largar o que é velho para poder pegar o que é novo. Queridos, às vezes a gente quer uma roupa nova, mas não quer largar a velha. Doa, dá para alguém, faz alguma coisa, mas prepara um lugar para receber o novo de Deus. Querido, às vezes a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas não queremos largar o pecado, não queremos largar aquilo que nos afasta do Espírito Santo. E essa é a segunda lição que Deus nos dá nessa noite. Aleluia! Largue as coisas velhas para poder viver o novo do Senhor. Quem está ouvindo Deus falar nessa noite, dê um glória a Deus. Aleluias! Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Terceira lição, queridos. Para poder viver o novo de Deus, é necessário nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor. É necessário nós alinharmos os nossos sonhos com os sonhos do Senhor. Mas aí você pode perguntar: evangelista Edson, como que eu vou fazer isso? Buscando o que é do Senhor. Irmão, quem tem sonhos aqui, irmãos? Quem tem sonho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu também tenho sonhos também, irmãos. Mas tem muitos sonhos agarrados, sabe por quê? Porque ele não está aliado ao sonho do Senhor. A Bíblia diz que bem é os seus pensamentos que tenho de vós, e pensamento muito melhores. Deus está falando com você nessa noite. Existem projetos que não vão para frente, porque nós não estamos pedindo a direção do Senhor. Seja na nossa casa, seja na nossa vida profissional, seja na igreja, seja onde for, essa igreja é do Senhor, a sua família é do Senhor, a sua casa que tem água, obrigado, é do Senhor. Então, se você quer viver algo novo do Senhor, queira fazer a vontade do Senhor. Aleluias! Muitos de nós cometemos erros, falamos: Senhor, a minha casa é do Senhor, sim ou não? O meu lar é do Senhor, o seu casamento é do Senhor, tudo é de Deus, meu carro essa igreja é do Senhor. Mas quando nós vamos tomar uma decisão, não perguntamos nada ao dono. Como assim, queridos? Se você tem um sonho de fazer a faculdade, faça a sua faculdade, mas pergunta se essa faculdade é a faculdade que Deus quer. Porque você pode ser abençoado, sim, porque você é digno do seu esforço, mas quando Deus está na frente do negócio, querido, quando Deus está na frente do negócio, Deus abre porta onde não existe, Ele quebra barreira, Ele arrebenta a porta, Ele quebranta corações de empresário para poder te abençoar, porque Ele é o Deus da sua vida. Quando o nosso sonho se alinha com o sonho do Senhor, com as coisas e os projetos do Senhor, nós passamos a compreender que o que Deus quer na nossa vida sempre é o melhor. Mas para que isso aconteça, meu irmão, é necessário nós estarmos sensíveis à voz de Deus. É necessário. Como está sensível à voz de Deus? Vida de oração, leitura da palavra e fazer que nem Jó fez. Homem que se apartava do mal. Quem lembra qual é o testemunho que Deus deu de Jó? Alguém poderia falar? Homem justo, reto, né?
íntegro. Que ele fazia o quê? Ele fazia o quê, pastor? Ele se desviava do mal. O que fazia Jó ser homem desse íntegro e reto? Não era só ele ser bonzinho, não. É porque ele se desviava do mal. Era isso que fazia ele ser um homem visto perante ao Senhor. E é isso que Deus quer na nossa vida nessa noite, que nós largamos tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que nós se desviamos do mal para poder se encontrarmos com a presença do Espírito Santo. Aleluia! Quarta coisa, querido, que nós precisamos é ter uma vida cheio da presença do Senhor. Precisamos viver uma vida cheio do Espírito Santo do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós pensamos com Ele, nós agimos com Ele, nós vivemos com Ele, nós andamos com Ele, e todas as nossas decisões são baseadas nele. Aleluia! Aí Gálatas 5, 22 e 23 diz que os frutos do Espírito vêm sobre as nossas vidas, e nós passamos a pensar como o Espírito Santo de Deus pensa. Então as nossas atitudes, elas estão segundo a vontade do Senhor. Aí, querido, aí Deus abre as portas, aí Deus derrama a sua glória, Deus enche algo novo para a casa do Senhor e para a sua vida. Aleluia! Não tem como, querido, viver algo novo sem estar cheio da presença de Deus. Não tem como. Odre velho, não adianta colocar vinho novo. Não dá certo, não adianta. E existe projeto, irmãos, que só é vencido com a família orando. Preste atenção no que eu estou falando nisso aqui, hein? Existe projeto que só iremos vencer com a família orando. Nossa casa só é vencedora quando a minha família estiver orando. A igreja só é vencedora quando a família de Deus está orando com o mesmo propósito. Aleluias! E assim nós começamos a gerar o fruto do Espírito. Aí nós entenderemos o agir de Deus em nossas vidas. Ei, irmãos, se prepare que tem algo novo para essa igreja chegando. Se prepare que tem algo novo para sua família chegando. Se prepare que o novo de Deus será derramado sobre o seu coração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Agora, por último, queridos, o versículo 21 diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse. Ei, queridos, preste atenção. Essa aqui Deus me deu e eu confesso que eu rateei 2 vezes. Não anota ou não anota. Fala ou não fala, Deus só fala. Queridos, tem pessoas que não vivem algo de Deus porque se apega nas suas forças. Acha que é o seu intelecto, acha que é a sua sabedoria, acha que é o seu tempo de crente, acha que é a sua esperança que faz as coisas acontecer. Quero te dar uma triste notícia nessa noite. Primeira triste, não é você. Agora eu vou te dar uma boa notícia nessa noite. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então aprenda que tudo que acontece com você, querido, as bênçãos do Senhor não é o seu esforço. Você pode fazer a faculdade que for. Eu conheço milhares de pessoas que fazem faculdade e estão desempregados, enquanto homens e mulheres
estão desesperados, que estão querendo se aposentar, e quando homens e mulheres de Deus estão sendo aposentados, eu presenciei um homem de Deus sendo aposentado durante a pandemia com as portas fechadas, para a glória de Deus. Eu recebi uma causa na justiça com foro parado, para a glória de Deus. Mas sabe o que eu entendo disso? Não é você, mas é o Espírito Santo. Não é a sua força, mas é o Espírito Santo. Não é o que você faz, é Ele que enche esse lugar. Vai ser o Senhor que vai encher essa casa, o Senhor que vai trazer mudança, o Senhor vai fazer. Aleluias! Para que, evangelista? Para que nós desse louvor, para que nós possamos adorar Ele e glorificar o santo nome dEle, porque toda honra, toda glória, toda adoração nessa noite, ela vem do Senhor. Aleluia, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, aleluia. Aleluias, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Repita comigo, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, essa igreja é do Senhor. Então seja cheio nessa noite do Espírito Santo, receba a graça do Senhor, receba o novo do Senhor nessa noite, para a glória de Deus. Precisamos compreender que tudo que acontece é para a glória de Deus. Tudo que acontece não é para a glória do homem, não é pela inteligência do homem. Deus usa a inteligência, sim, mas Deus dá a última palavra. Então Deus quer que nós entendamos e seja grato e sejamos adorador, expressamos louvor na adoração, entendemos que Deus manifesta a sua glória através de nós e através da sua casa, através do seu casamento, através da sua vida. Deus vai mostrar que Ele é o Senhor, que o trono dele está no centro do nosso lar. E o mais querido, Deus vai mostrar que nós precisamos adorar, Deus vai nos encher e o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Você quer viver algo novo do Senhor? Você quer viver algo sobrenatural do Senhor? Então adore, então adore, então adore, glorifique ao Senhor. Entenda que a nossa adoração é do Senhor, a palma é do Senhor, o glória é do Senhor, os louvores é do Senhor, tudo é do Senhor. Receba o novo de Deus nessa noite e seja abençoado, você e a sua família, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade e pelo carinho. Quem quer viver algo novo aí, querido, dê glória a Deus. Aleluia, glória. Não quer não, Robert? Então dá glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Querido Deus, eis aqui o seu povo, que chama pelo seu nome. Ah, Pai, como eu sinto a sua presença. Ah, Deus, como eu me encho cheio de Ti. Deus amado, Tu és maravilhoso, santo Tu és. Deus, Tu falaste, Tu está nos dando indicações de algumas decisões que temos que tomar para poder se preparar, para poder receber algo de novo nesse lugar. Por isso, Deus, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, nos prepara para receber algo de novo. Reconstrói, Senhor, nossas vidas, reconstrói os nossos projetos segundo a sua vontade. E eu gostaria de lançar uma palavra aqui de bênção. Seja abençoado, famílias, nessa noite, seja abençoado, lares, nessa noite, os músicos, seja abençoado, operador de som, seja abençoado, data show, seja abençoado, todos nessa noite, seja abençoado, pastor, seja abençoado em nome
nome de Jesus Cristo, que entre pessoas aqui precisando de Jesus e encontre Jesus aqui nessa noite. Seja todas abençoadas em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, gente. Deus é bom o tempo todo. Muita coisa Deus está fazendo aqui nessa noite. Você vai para casa com essa palavra. Jó se desviava do mal. Não pague o mal com o mal, mas o amor vence todo o mal. Amém ou não amém? O Senhor é muito bom, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja que ama o Senhor e espera o Senhor voltar nos ares, diga amém. Vão em paz nessa palavra.